Bom, vou falar aí hoje sobre o tempo, né, sobre a estrutura do tempo e a questão da experiência que a gente tem na Terra, né, e do tempo, né, por que que a gente às vezes vem no tempo, depois vem em outro, né, para quem acredita em reencarnação, essas coisas, experiências em tempos diferentes. Aí, no meu ponto de vista, está mais ligado a tipos de experiência que a pessoa gosta de ter, né, valores, direito, no caso cultura, forma de viver, né, monogamia, poligamia, essas coisas, estilo de liberdade também, né, artístico, seja qual for, divulgação de conhecimento, muitos vêm com a missão de divulgar conhecimento, né, passar informações e abrir a cabeça das pessoas. E no caso eu acredito que essa questão do tempo ela vem muito nesse quesito, que existe também uma sequência certa de tempos para você alcançar a iluminação correta, né? A presença de Deus, do Elohim, decifrar o esquema dele, da existência, porque às vezes, por exemplo, no tempo sem o nascimento de Jesus, né? Como que você ia alcançar a proximidade com Deus? Por exemplo, Enoque conseguiu. Ele andava com Deus e Deus tomou para si ele, tanto como Elias, né? Que foi um profeta muito forte, que se elevou aos céus. E aí qual foi o procedimento deles, né? Hoje em dia nós temos o Jesus com a ordem de Melquisedeque, né? Que ele se sacrificou e virou sumo sacerdote, a gente pode acessar. Mas será que não tem também uma sequência, a gente já não vem com arcabouço na mente da gente, né? Da alma, sobre outros tempos que a gente já passou, já acostumado com a sociedade, né? Com leis, com viver em mais pessoas. E também tem uma questão de um tipo de gosto, né, ou de paladar, né, que a gente pode ter assim de arte, ou de cultura, tipo de cultura, que a gente meio que tem que escolher ou tem um percurso correto de tempos. Aí, por exemplo, para algumas pessoas um tempo não existiria, por isso que a arqueologia esconde tanto. Por exemplo, o Brasil tem a questão dos cários e dos fenícios, né? Por que a arqueologia esconde tanto o passado do Brasil, né? Será que seria muito chocante para a sociedade? E parece que esse passado ele está intrínseco no próximo passo, que seria o passo do Espírito Santo, que diz que o Brasil vai ser a nação do Espírito Santo, né? Que vai ser a nova era da humanidade, de 1000 anos de paz. Se bem que a gente já vem de um tempo bom de paz, né, no mundo. Está começando a guerra agora, né, mas já teve muita paz. E essa questão do tempo, né, por que tem algumas pessoas vêm ali do tempo da Idade Média, outras do Romantismo, né? Muita gente fala que se encaixaria melhor no século XVIII ou XVII, porque se encontra fora do tempo, né, que as pessoas tem muita gente no mundo e o estilo de roupa, o frio, a cultura do império, né, se bem que muita gente não estaria em posições boas na sociedade, mas a gente tem muitas essas pessoas que buscam ali, parece que a maioria vem ali do século XVIII, XVII, né, que é o começo da liberdade, aquela vontade de ser livre, né, de acabar com as colônias e tudo mais. E parece que é uma sequência de ideais que vem na mente humana que tem uma finalidade, né? Você não vê ninguém que está tão deslocado assim da sociedade que não compreende o funcionamento. E aí no caso tem uma sequência, né? Por exemplo, qual é a forma correta de acessar o Elohim, né? O Deus Criador, por Jesus, né? Tem que jejuar e orar, igual fazer os sacerdotes, ou você pode levar uma vida comum e pedir a qualquer momento qualquer coisa, que você tenha acesso ao Elohim, ao Deus Pai, né? Porque ele diz que ele é o caminho à vida ao Deus Pai, né? Então ele é o próprio Deus também, só que ele é o caminho a uma coisa superior, a uma coisa que rompe o comum, porque se a gente ficar preso nas coisas comuns, a gente perde a transcendência, né, que é aqueles tempos antigos, eles chamam de Era de Ouro, né,
das grandes conflitos, onde, né, as pessoas tinham ali os homens fazendo coisas heróicas, né, batalhas heróicas, feitos assim grandiosos de construções, de homens fazendo atos grandiosos, lutando contra cíclopes, né, essas coisas assim, inclusive seres de morfologia diferente, desbravar situações diferentes e ter um galardão, né, ter um prêmio por isso. Os tempos da Era de Ouro, né, o tempo dos fenícios, dos cários aqui no Brasil, né, que eles falam dos grandes guerreiros, né, que talvez até mesmo aqui em Minas tem a Caiaca, né, que parece que foi um índio que teve um grande feito, que eles fizeram um prédio gigante, colocou até o rosto dele. E os grandes feitos da Era de Ouro, né? Por isso que tem essa questão do tempo e como ele se interconecta. Por que a gente tem tempos né, em que algumas ideias estão mais fervescentes, tem outras ideias que estão menos, e a gente parece escolher o tempo que a gente vai viver de acordo com a experiência, né? Conforme a nossa missão aqui na Terra de passar conhecimentos. A gente vê aí eu estou percebendo na internet, até comigo mesmo aqui, muita informação sobre a estrutura mesmo da realidade. Tem muita gente chamando a Terra falando que o globo na verdade plano e que tem um tipo de tampa por cima, né? Como é que eu posso dizer? Um diáfano, né? E gente chamando de Kairos e de que ele é uma barreira de cristal e que é tudo uma ilusão. Eu já tive algumas experiências nesse sentido aí de geografia ilusória, né, onde parecia que algumas coisas só que eram estruturais e o resto se modificava. Parecia, por exemplo, que a gente olhando assim uma cidade, parecia que só as montanhas ao redor, a bacia era real, né? Então parece que tem algumas coisas que são estruturais da realidade e outras que são mais ilusórias, que são transitórias, que a gente consegue transformar. Por exemplo, uma montanha é muito difícil transformar, né? Só se abrir para fazer uma ponte, alguma coisa. Agora a cidade ela é transitória, ela pode sofrer mudança de asfalto, né? De todo tipo de coisa. Então a realidade ela tem uma estrutura maleável e outra que é fixa, né? Então tem muita gente passando informações sobre essas coisas, estrutura do tempo, né? Tem muita gente relatando passar por questões de tempo à frente ou atrás do que seria. Já tive amigos que relataram que tempo passando mais devagar que o normal, assim, excessivo. Normalmente as pessoas relatam passar mais rápido, mas uma experiência assim de passar mais devagar ou de retorno no tempo, né? E aí, como eu ia dizendo no último vídeo sobre as pessoas tendo experiências com balanços na realidade, pessoas relatando que na verdade está havendo algum tipo de conflito fora da esfera do Elohim, entre as esferas dos anjos, as esferas das criaturas perfeitas, né? Porque dizem que a Terra ela busca a perfeição e o tempo busca, assim como o tempo busca a eternidade, né? E que Deus influi aqui da perfeição, né? Com conhecimento perfeito e a gente com conhecimento buscando a perfeição. E como eu disse, algumas mentes no percurso para encontrar a verdade, elas vão se perdendo, né? Vão criando ali elementos que são sincréticos, né? Que não encaixam um no outro. E talvez isso que faça elas se perderem na realidade, né? E o Elohim seja um esquema para poder você criar a realidade o mais próximo da perfeição possível, ou encontrar a perfeição, né? Que seria o Elohim, Criador, né? E poder se elevar para a esfera das coisas perfeitas, que seria o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, né? Após
julgamento do Senhor Jesus sobre a terra, você iria para a eternidade, para Jerusalém Celeste, onde seria ali coisas que fogem à nossa compreensão, porque nós somos da esfera dos seres humanos limitados, né? Então, tem muita gente abrindo a cabeça, né, com essas informações de falhas na realidade, pessoas relatando, por exemplo, perda no sentido assim do tempo mesmo, né, com as tempestades solares que houveram no mês de outubro de 2023, parece que teve algum tipo de influência no campo magnético, né, raios solares de raios gama muito, se não me engano são raios gama mesmo, muito fortes, tempestades solares que interferiram no nosso senso de experiência e fazendo com que a gente percebesse assim, nuances da realidade que não são muito comuns, né, que afetam a nossa própria consciência. Parece que ela ecoa no Sol, ou ela é processada no Sol, né? Muita gente fala que é possível a vida sem o Sol, eu acredito que não. Então o Sol está interligado nesse sistema, porque, como diz o próprio Platão e Aristóteles, a gente precisa alinhar o nosso sistema, né, o nosso ecossistema celeste, da nossa mente, para poder ter uma vida plena, né? Nossa astronomia pessoal, o que representa cada planeta na nossa personalidade, né? Porque eles têm os seus conflitos, eles têm os seus ciclos, né? E o mundo tem essa parte da astronomia que é importante, que é o alinhamento, né? Os próprios eclipses, né? São para esses períodos de julgamento da sociedade e da pessoa em si também. Então, tem a questão dos alinhamentos, e as esferas elas buscam da gente um retorno, porque elas investiram na gente, né? Elas investiram em influências, né? Elas influenciam aí as pessoas que são, a gente chama até de estrelas, né? As pessoas da arte, influenciou profetas, sacerdotes, artistas, para poder criar ali um ambiente saudável para fluir a vida em paz, né, as coisas boas da terra, né, o Elohim planejou tudo junto com seus santos anjos, que eu acredito que são os regentes das esferas, e eles cobram da gente sempre um retorno. Agora esse é o meu ponto de vista, né, que as esferas estão vindo com a cobrança, está chegando o tempo da cobrança das esferas, que a Terra vai ter que fazer a sua contabilidade, né, fazer a sua análise, vamos dizer, um toque de caixa assim, né, e entregar para as esferas a evolução necessária, porque já faz muito tempo, né, desde o ano 2000 mesmo, desde 2012, que vem uma cobrança digital de mudança de ciclo, de transformação muito grande, que não aconteceu ainda, porque parece que tem alguém segurando, talvez as grandes corporações estão segurando as empresas que seriam novas formas modernas de gerir, né, novos modelos de empresa. Eles viraram gigantes e parece que estão segurando as coisas, né, a própria Tesla, né, que seria uma empresa aí, inovadora, acabou encapsulando aí, segurando as coisas. A ida para Marte, que seria em 2016 ou 2017, ou 2000, eu sei que o tempo já passou de ir para Marte, que chegaria a outra ida à Lua. Então o ser humano está muito preso na evolução dele. E a gente já está num ciclo aí de realidade, né, de sensos comuns, né, aquela coisa de acordar e trabalhar, que já está muito desgastado. Então o processo de mudança do Elohim, ele está segurando, ele está muito seguro, e está começando a demonstrar algumas falhas, né, como essa questão do tempo, a questão da geografia, né, muita gente relatando assim, lotes que eram vagos, de repente rápido aparece uma indústria, né, e aí parece que de um dia para o outro, e lotes que eram bagunçados no outro dia aparecem arrumados, planos, né. Então
transformações muito fortes na geografia, que são inexplicáveis às vezes, né? E principalmente esse conhecimento das pessoas que está chegando, porque a nossa memória, ela na sequência correta, ela forma como se fosse um satélite para informações do universo. Ela capta informações, então as esferas elas passam para a gente essa informação e depois elas nos cobram. Então eu estou recebendo bastante, junto com outras pessoas que eu estou percebendo pela internet, informações sobre o funcionamento das coisas, o que está acontecendo, estrutura de ilusão, finalidade de seres superiores, juntamente com o Elohim, o Criador, coisas ancestrais do Brasil, né, história ancestral do Brasil, que também está batendo bastante na porta da sociedade moderna, e que o Brasil tem uma nova coisa a oferecer sobre o Espírito Santo, né, que é a energia que antigamente os sacerdotes tinham de mover a nação pela energia própria, né, cada um com a sua tônica, né, ser os sacerdotes que geralmente fundam as nações com seus ritos e tudo mais. Então está acontecendo isso agora, não sei por qual motivo, sei que tem outras pessoas recebendo a mesma informação talvez do universo aí, né? E eu tô aí registrando para quem tiver interesse e até para poder fazer a minha parte, né? E é isso aí. Essa é a questão das informações das esferas e do grupo de pessoas relatando falhas no Elohim, que abre a gente para entender o que tem por trás do Elohim, né? De fora. Será que essa experiência, muita gente fala que é ilusão, mas o que tem fora da ilusão? Será que é alguma coisa perfeita, mas em que sentido, né? Qual as diferenças, as nuances entre as duas coisas, entre a experiência dentro do Elohim e fora, porque o Criador ele abarca tudo, mas depois ele liberta a gente para a gente ser os sacerdotes, né? Os reis sacerdotes da nossa própria vida. Agora a gente vai continuar no sistema Terra? Claro que não, porque no Apocalipse ele é julgado e muita gente é jogado no lago de fogo. Então depois a gente vai para outro tipo de existência, né? Que esse tipo já existia antes da Terra, né? Antes do sistema Elohim temporal. Então o infinito ele já existe agora, ele já está acontecendo, por isso que a ordem de Melquisedeque existe. E o Melquisedeque não tem nascimento, porque ele vem do sistema perfeito. Então, por enquanto é isso, até mais.